Boa tarde. Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão, programa número 07, de 27 de março de 2025. Olhar de Cidadão é um programa voltado para opiniões e debates de assuntos que visam trazer um maior foco das propostas de lei mais relevantes no Legislativo e Executivo de nossa cidade, que estão transitando na Câmara dos Vereadores, promovendo assim a possibilidade de que você tenha um conhecimento e possa desenvolver um maior debate das mesmas, trazendo maior amplitude e conhecimento junto ao nosso processo político de Taubaté. Acompanha a mesa de hoje, Eduardo Fonseca, empresário, engenheiro civil, e eu, Frederico Leal, também empresário, consultor de empresas e palestrante. Esse programa tem o apoio institucional de Egos, consultoria e treinamentos, e de Smart Gefone, reparos de celulares. Em nossa pauta de hoje, estaremos apresentando os seguintes projetos. Primeiro, projeto de lei ordinária 022, que dispõe sobre o apoio a estudantes com deficiência. Segundo projeto 018, assegura acompanhante em consultas médicas. Projeto número 3, número 37, estabelece prazo de validade para laudo de espectro autista. E o projeto número 4, assegura criança e adolescente locais específicos próximos à sua residência em caso de deficiência dos seus responsáveis. Vamos analisá-los um por um a partir de agora, nesse momento. Iniciando então, agora vamos discutir o nosso primeiro projeto, número 22/23. Deixa eu fazer um pequeno comentário antes, tá? Comente. Comentário. A Câmara, ela tem uma logística própria e esses comentários que a gente faz é em cima de projetos que não estão ainda em votação. Sim. Eles estão em preparo, estão passando comissões e tudo mais, talvez nem cheguem a ser votado. E nós fizemos uma recuperação, esses projetos são em aberto desde o ano de 2023. Todos eles, todos os tá? Esses de hoje que nós vamos comentar. Então, provavelmente, alguns estão para ser votados, outros talvez nem cheguem a ser votados. Mas é interessante que o cidadão tenha essa consciência e não simplesmente quando o projeto já está na beira da votação que Sim. Não dá nem para se manifestar. Inclusive no site da Câmara tem esses projetos na íntegra e tem até como você opinar. Tá? Tem um campo para você opinar sobre o projeto. O interessante é que como o projeto é de 2023, a maioria deles, muitos vereadores não foram reeleitos. Talvez alguns projetos de alguns vereadores, né, ele nem vai ter o prazer de ver o seu projeto, de votar no seu projeto. Né? Pode acontecer. Tá? Hoje, inclusive, aconteceu uma curiosidade. Nós selecionamos isso em 2023 e viemos trazendo os 4 que estão em aberto, e 3 é do mesmo vereador. Tá? É uma coincidência, ou foi boicotado pela mesa, ou foi projeto muito complexo. Tá? Então, mas não é proposital não, tá? Eu tive a oportunidade de fazer o acompanhamento de alguns desses projetos aí. É interessante porque existe às vezes um lapso, né, de tempo entre votação e tudo mais. Tem parecer jurídico, parecer ordinário técnico, uma série de coisas. E aí teve um ali que começou em junho de 23, se eu não me engano, e ele só começou a ser votado agora por alguns vereadores de 2025. Então, de 2023 até 2025 não foi feito nada em cima disso. Não estou dizendo que não foi necessário esse lapso, né? Mas que é um tempo relativamente grande, muito grande, isso aí sem dúvida alguma. Tem que ser revisto isso aí. Mas vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Projeto número 1, Lei Ordinária 22/2023. Dispõe sobre o apoio aos estudantes com deficiência nas instituições de ensino público ou privado do município de Taubaté. Esse autor do projeto é o vereador Diego Fonseca. Teça alguns comentários a respeito. Me perdi aqui. Vamos lá. Tem certas coisas que para ser incrível você tem que fazer uma lei por causa disso, né?
Se a instituição não vai ter ônus, ela só precisa ver se ela vai ter condições físicas de atender isso. Tá? Se, por exemplo, um estudante que requer um acompanhamento de Libras e a pessoa quer colocar um tradutor de Libras junto a essa pessoa, ok, perfeito. Agora, a única coisa que precisa ver é se vai ter espaço para colocar mais uma carteira para ver isso. Tá? A única coisa que precisa ser revista. A lei originalmente tem uma falha que já foi corrigida através de uma emenda, que no texto original falava prévia anuência, quer dizer, se a instituição não desse anuência, não adiantava a lei. Não adiantava nada a lei, tá? Mas isso já foi corrigido, tá? Então, eu acho assim, eu acho que é uma iniciativa válida, tudo tem que ser feito em cima de lei, mas eu fico até meio chateado em ver que certas coisas precisam de lei para acontecer, tá? E a gente tem um número, excesso de lei e tudo mais, tal. Isso era para ser óbvio. Se você tem uma pessoa e aí parte da integração, se você precisa de um acompanhamento eu estou falando do âmbito escolar principalmente, não dá para a professora ficar dando uma atenção especial para essa pessoa, tá? Então vale muito a pena, é digna, vem somar com o que diz. A única ressalva que eu faço é assim, existem algumas instituições que estão fisicamente lotadas. Como é que vai ser solucionado isso? Tá? Na realidade eu penso assim, né? Parece que algum tempo atrás saiu uma legislação que previa a utilização de mais do que um professor em sala de aula, uma série de coisas. Então, para mim, grosso modo, esse acompanhamento, né? Assim, será que uma pessoa que é surda e muda, né? No processo de inclusão, né? Não é de integração, é inclusão, né? Numa sala de aula, será que o aproveitamento dela seria tão bom quanto os outros, né? Será que realmente não seria interessante ver a disponibilidade, né, de mais pessoas com o mesmo problema concentrar de repente dentro de uma escola em específico? Então, mas eu concordo com você. Porque senão, veja só, imagina assim, eu vou ter na escola, lá na Independência, uma pessoa fazendo livro. Aí eu vou ter uma pessoa lá na Gurilândia com outra pessoa fazendo livro. Aí eu vou ter lá no Três Maria outra pessoa fazendo, entende? Então por que eu não posso utilizar isso? E aí os pais, em vez de cada um custear, né, eles se cotizam, né, faz um pagamento para uma única pessoa e eu passo a ter quase como se fosse uma sala de aula, não específica, porque eles vão estar inclusos com os outros, mas eu não vou ter essa mesma estrutura dividida em vários locais. Mas é que existe uma tendência de achar que isso é excluir. Ela não está convivendo com os outros que não têm essa deficiência. Não, mas eu estou dizendo, veja só, não é para fazer uma escola exclusiva para isso. Não, mas se tiver uma sala de aula exclusiva... Não é uma sala exclusiva. Estou falando assim, concentrar numa escola, né, tá, essas pessoas que têm esse determinado tipo de deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, lá no Maria Emília, uma pessoa que tem deficiência auditiva, lá na Três Maria. Na escola já existe. Na escola já existente. Sim, entendi. E aí eu concentro ali um instrutor especializado naquele tipo de deficiência. Com certeza, né? Uma pessoa que tem alguma síndrome, uma síndrome que nós vamos até poder abordar aí mais para frente, de autismo. Então, tudo isso aí, né, pode ser trabalhado, no meu ponto de vista, de uma forma mais focada e concentrada, para evitar eu ficar, de repente, em uma determinada escola com 4, 5 tipos de professores ou de tradutores. Eu acho que é uma boa solução. Inclusive, se eu for pensar em termos de custo, inclusive, pode até aliviar, porque a prefeitura tem condições de pagar um tradutor de Libra, não tem condições de pagar um para cada sala de aula, essa que é a diferença. Tá. Eu acho que é uma excelente ideia. Independente de lei, eu acho que isso poderia ser pensado pelo Poder Executivo. Sim, eu acho que valeria a pena. Tá? Agora, a questão assim, quando você comenta assim, eu acho que deveria ser, não precisava, é que infelizmente existem sutilezas, né, no nosso convívio, no nosso dia a dia, que muitas vezes passa realmente despercebido. Então, algumas pessoas que têm um feeling, algumas pessoas que têm uma necessidade especial, ela se atenta para isso, né? E aí ela vai atrás do vereador para desenvolver um projeto de lei em cima disso. Eu acho válido isso, né?
seria óbvio, né, e seria maravilhoso se todas as nossas situações ou problemas ou fatos, né, pudessem já ser pensados pelo poder público, é ótimo. Mas a gente tem certeza que isso não acontece e não é por falta de competência, não, é por realmente a soberbação de várias atividades, tudo mais, que a pessoa às vezes deixa passar uma série de coisas. Então é sempre bom realmente que a gente tenha essa possibilidade de ter alguém ou algum vereador em específico colocando ele por mais simples que seja. Eu acho Mas que essa discussão que a gente tem aqui e a gente apresenta ao telespectador é importante porque eu não tinha pensado essa visão, tá? Se eu crio um espaço dentro de uma escola, para não ser exclusão, dentro de uma sala de aula, para que eu possa oferecer melhor condição de aprendizado, tá? É obviamente que o aproveitamento desse jovem... E é a inclusão em si real, como com certeza. Quer dizer, nós adaptamos todo o sistema para incluir a pessoa ao meio que ela necessita. Né? E eu tenho condições, e aí se cria condições, inclusive, de pegar... Nós estamos falando no sistema educacional, mas vale para outras coisas também. Pegar um professor e treinar, habilitar esse professor... Sim. Tá? E ele pode se garantir melhor para que ele também tenha expertise em tratar melhor esses assuntos. Com certeza. Que são fatos novos que não se tinha antigamente. Tá? Na realidade, com o passar dos tempos, né, novas doenças, novos processos, novas necessidades vão aparecer. Com certeza. Né? Isso aí é uma característica nossa. Mas eu, particularmente, eu achei válido a sua colocação. Legal. Bem, vamos agora abordar o nosso segundo projeto. Né? O projeto também de 2023, né, como já falamos, é um projeto de lei do vereador também Diego Fonseca, número 18, projeto de lei ordinária 18/2023, assegura às mulheres o direito de um acompanhante de sua escolha durante consultas, exames e procedimentos médicos nos estabelecimentos públicos, privados de saúde do município de Taubaté e obriga a fixação de placas informativas a esse respeito. Bem, vamos lá. Na realidade é assim, né? Do meu ponto de vista, isso aí já é uma obrigatoriedade, já é todo paciente, seja homem ou mulher, né? Isso que a gente tem que deixar bem claro, não é só mulher não, né? É que a mulher tem uma característica um pouquinho mais complicada, né? Em determinados tipos de exame, né? Mas para homens também, né? E o Conselho Regional e Federal de Medicina já deixa bem claro essa disponibilidade da pessoa escolher, poder acompanhar e tudo mais. Não pode ser vetado, né? O veto ele só se caracteriza no momento em que estiver interferindo no exame, de alguma forma. Então pode ser pessoa muito agressiva. Outro dia desse eu vi um documentário de uma pessoa que estava pedindo, né, um homem estava pedindo separação da esposa porque ela não largava ele nem para fazer entrevista de emprego, né? Ela ia nas entrevistas, ela seguia ele, ou seja, era um ciúme doentio, então em vez dela ajudar, ela estava atrapalhando. Então nesse caso, né, não tem porquê muitas vezes, né, em alguns tipos de exames, a necessidade. Agora, a pessoa pode optar por ir ou não, de ter ou não, de chamar ou não, né? Existem alguns exames que são muito específicos, né? Exames ginecológicos, né? Exames urológicos, né? Que necessitam de técnicos especializados para fazer isso. E não adianta você querer, não vai fazer, não tem jeito, precisa de uma pessoa. Não é o acompanhante que vai fazer o tipo de trabalho que precisa ser feito pelo técnico, né? E nesse aspecto, parece-me até inclusive que houve alguma ementa, eles quiseram colocar uma multa se a pessoa não fosse aceito, e aí foi vetado isso pela parte jurídica, né? Porque não há essa necessidade, porque já foi definido por lei que a pessoa pode, mas então a única coisa que realmente foi colocado como um processo obrigatório seria a fixação de cartazes informativos, que existe essa possibilidade, né,
pela escolha do paciente. Então, nesse aspecto, eu vejo que a lei apenas é um complemento, né, para que aconteça o que se já é estabelecido por lei. Então, não vejo nada demais. Mais uma vez, a única coisa que me assusta é que é uma proposição de 28 de fevereiro de 2023, ou seja, nós temos 2 anos transitando na Câmara, e agora que parece que está sendo definida. Então, no meu ponto de vista, uma proposição muito simples, né, leva um tempo enorme, um trabalho enorme. Então, realmente se repensar essas questões de como é feita as nossas questões de votação na Câmara. Eduardo. Vamos lá. Eu acho que quando se fala em igualdade, isso é um exemplo claro que eu acho que tem que ser igual, não é mulheres. Sim. Tá? É qualquer um, que é um acompanhante, por N motivos. Tá? Mais uma vez a gente esbarra uma questão física. Tá? Você vai coletar um exame, quem já foi coletar um exame, por exemplo, no hospital regional, é um espaço muito pequeno para você entrar com uma outra pessoa. Quer dizer, uma até aí, mas se 2, 3 quiserem entrar ao mesmo tempo. No caso de pessoas idosas, tudo mais que precisam, é outra história. Mas eu acho que isso tem que ser facultativo da pessoa, independente se é homem, se é mulher, tudo mais tal. E a gente tem que entender certas coisas, que é o seguinte, teoricamente, até em exames que não precisariam de acompanhamento, vamos fazer uma tomografia, por exemplo. Tá? E se a pessoa tem uma fobia? Tá? Tomografia é um túnel que a pessoa vai entrando dentro, tudo mais tal. De repente é válido ter um acompanhante ali, independente se é homem, se é mulher, se é. Tá? Nós estamos aí com a famosa geração Z, tá? 18 anos, 19 anos, 20 anos, entra no médico, de repente o médico fala alguma coisa, ele nem pensa duas vezes. Nem pensa, nem registra, nem nada, e de repente são coisas importantes para o tratamento daquele jovem. Então eu acho que isso deveria valer a ambos os sexos e qualquer idade. A partir do momento que eu sinta a necessidade de ter um acompanhante, tá, eu acho que é um direito do cidadão ter um acompanhante. Não vai levar a família inteira para ver um exame de sangue, mas... Tá? O que eu gostei, que eu achei interessante, é que às vezes a pessoa não tem noção do que é isso. Então, uma placa é importante. Você tem o direito de ter um acompanhante e tudo mais. Tá? Uma placa fixando o direito, mas uma placa decente, não é um impresso de pôr atrás da porta. Tá? Eu acho que é válido, porque inclusive o cidadão começa a ver os seus direitos. Sim, com certeza. Tá? Ele começa a entender certas coisas, porque ninguém tem obrigação de saber disso, não, eu nem sabia que eu tinha esse direito. Tá? Então eu acho que o louvor dessa lei aí está com relação à placa. E o que eu acho que precisava ser é para qualquer pessoa, não só mulheres. Tá? Isso aí deve ter vindo pensando aí numa parte ginecológica e tudo mais, tal. Complicado. Mas eu acho que vale para tudo. Tá bom? Beleza. E uma coisa que precisa ser entendida bem é que isso tem que ser normatizado, tá? Porque senão a pessoa vai sofrer uma cirurgia de rim e vai querer um acompanhante. Tá? Inclusive o risco de contaminação começa a ser grande, né? Mas no caso de cirurgia eu acho que não tem essa alternativa, só no caso de consulta médica. Então precisava ser normatizado dessa forma e já houve. Já é bem claro isso aí, tá? Pelo Conselho Regional. Vamos agora falar do nosso terceiro projeto a ser analisado, é o projeto número 37/2023, também de 2023. É um projeto que estabelece o prazo de validade indeterminado para o laudo que ateste o transtorno de espectro autista, o TEA, no município de Taubaté. É um processo do vereador Diego Fonseca, também mais uma vez. Né? Eduardo, parece que é teu parente, né? Eduardo Fonseca. Não é não. Até poderia, mas não é. É o seguinte.
dei uma analisada nessa proposta e descobri o seguinte. No fundo, dá a impressão que, assim, a pessoa que tem o transtorno autista, o TEA, tem alguns benefícios do LOA. E de tempos em tempos ele tem que ser... Não é só do LOA não, tá? Tem benefícios municipais, Sim. tem uma série de outras coisas. O LOA é um deles. O que me assim, primeiro, tá? O que esses benefícios implica com a situação de quem tem o TEA? Tá? Uma pessoa que tem TEA precisa de isenção de imposto? Tá? Isso que eu me pergunto. Uma pessoa que tem TEA precisa... E outra coisa, o TEA tem graus. E isso é muito difícil. A medicina ainda se debate, tá? Tem inclusive profissionais que dão diagnóstico de TEA, outros dizem que não é, que é. Então ainda é uma ciência, um campo muito novo a ser explorado. Tá? Dá a impressão que a lei foi baseada única e exclusivamente para que a pessoa tenha os benefícios legais. Tá? Eu entendo que os benefícios que uma pessoa com TEA tem que ter é com relação à educação, com relação à formação dos pais, a lidar com esse jovem ou com esse adulto, tá? Mas ainda é muito suscetível a debate isso, tá? Muito suscetível a debate, tá? Tem uma parte dos médicos que acham que nem tudo é TEA, tem uma parte dos médicos que acham que tudo é TEA, tem que medicar e tudo mais tal. Isso é muito complexo e é um assunto, inclusive, que precisava ter um parecer médico. Sim, com certeza. Tá? Que eu não vi isso. Eu vi não sei se o vereador fez alguma consulta nesse sentido, tá? Mas tinha que ter um parecer médico. Eu vou explorar isso aí quando eu estiver. Tá? Mas fora isso, tá... Se vai ter um atestado e é uma doença irreversível, não tem por que ficar renovando isso todo o tempo. A minha questão é, para que se usa esse atestado? Tá? É só para ter lugar no carro para parar no estacionamento mais perto? É só para agradar um eleitor? Ou vai ter benefícios fiscais? Por que vai ter esses benefícios fiscais? Tudo mais tal, é a única consideração que eu tenho a fazer sobre isso. Okay. Na realidade, esse projeto de lei, né, no meu ponto de vista, é único exclusivamente para evitar que constantemente os pais, né, necessitem ficar buscando junto a médicos, né, a validação de que o filho ainda tem TEA. Por quê? Porque existem, hoje em dia, eu realmente não sei, mas a instituição ela pode exigir, né? E parece-me que o médico, né, ele emite um laudo que ele tem uma validade, né? De 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente a instituição pode dizer só, esse laudo já caducou. Quer dizer, não tem algo que ampare, né, e diga que aquele laudo ali ainda tem validade e que a pessoa, né, que tem o TEA, né, ele não tem como regredir, até porque a instituição não tem obrigação de saber que isso não é reversível. Tá? Ela tem que ter essa coisa. Mas ainda, eu sinceridade, eu não sei se isso é reversível ou não. A princípio não. Tá? Então... E mais do que você falou, né? Existem vários graus e cada um pior do que o outro. Mas não tem assim, é uma coisa meio empírica por parte do médico determinar fazer a classificação. Mas em função da classificação, as situações se complicam realmente. Pois é. Muito. E aí você realmente precisa, né, ter muitas vezes um apoio socioemocional, socioeconômico, apoio psicológico,
apoio educacional, né? Apoio, inclusive, tem uma bolsa, né, que você recebe, né, para pessoas de baixa renda, né? Então, tudo isso aí fica dependendo do atestado. Então, se todo ano, de repente, uma instituição resolver que aquele atestado já não vale mais, ou então eu vou requerer uma nova situação, uma nova estrutura, mudei de cidade, fui para outro lugar, então tem que ser do médico daquela cidade. Então, se eu já tenho um atestado, né, tem lá um número específico para esse tipo de síndrome, né? Então, na realidade, uma vez dado, já é comprovado que tem. Sim. No seu grau, né? Porque aí já tem essa situação, e aí com isso você passa a usufruir dos benefícios, né, que tem, e não há necessidade de você todo ano, a cada 2 anos, pode ser que, vamos dizer, daqui a 10 anos, né, se exija para fazer, ok, tranquilo, mas não na periodicidade que parece que acontece. Eu acho que é isso. Logo, e é irreversível, não tem parece que é nesse sentido sim, que a legislação foi desenvolvida, e nesse aspecto eu acho que está ok, mas mais uma vez, de 2023 e ainda está tramitando na Câmara, e infelizmente não temos essa solução que está. Então realmente esse é o nosso maior ponto, né? Quanto tempo precisa realmente um projeto ficar transitando na Câmara. Vamos agora para o nosso 4º projeto de lei ordinária, de número 59/2023, né? É um projeto do vereador Richardson da Padaria, né, de 15 de maio de 2023. Está transitando ainda na Câmara, né? É um projeto que assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos de idade, idosos, portanto, cuja tenha a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima da sua residência, né? Isso aí vem reforçar, eu acho válido, sem dúvida alguma, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem muitas crianças que estão sendo criadas por avós, por tios e tudo mais, né? E até mesmo nem tanto por pais idosos, né? Dificilmente hoje em dia um pai idoso vai ter uma criança numa rede municipal de ensino, né? Mas pode ser que os pais responsáveis tenham algum tipo de deficiência, né? Então, nesse caso, sem dúvida alguma, a locomoção, né, fica muito mais dificultosa, né, nesse aspecto. Seja a deficiência que for, não estou aqui entrando em nenhum mérito, né? Tudo é difícil, né? Passa a ser quando você tem... Quando você não tem, tudo é complicado, mas quando você tem, tudo é difícil, né? Então, na realidade, eu acho válido essa proposta, né? Porque eu acho que o município ele deve realmente adequar, né, as necessidades do município, né? Para isso que a gente tem, né? E, infelizmente, ou felizmente, né, o nosso ensino ele é escalonado, né? Então, o município é para um ensino fundamental, né? E cabe a ele a construção de escolas e manutenção, não só dos prédios, mas também de toda a parte educacional do processo, da infraestrutura e tudo mais. E cabe a ele também definir, né, através de alguma avaliação, de um levantamento, né, de um fórum, o que seja, né, quais são as maiores necessidades que a cidade tem dos seus munícipes, né? E em cima disso, aí a gente bate em cima do nosso primeiro projeto, né? Estabelecer a prioridade de uma escola com salas especiais, né? E até com um processo de colocação, preferencialmente, de pessoas com necessidades, né, específicas, e nesse caso aí dos responsáveis, né, para chegar até a escola a tempo, né, e que a criança possa realmente vir a usufruir desse ensino municipal. Então, eu acho interessante, sim. Só que, mais uma vez, né, nós temos uma proposta que já tem praticamente 2 anos que ainda está tramitando. Então, é complicado. Vamos lá. Então, eu acho que o caminho não é esse, tá? Sinceridade, o caminho não é esse, na minha opinião. Vou explicar por quê. Explique. Tá? No vídeo passado, nós falamos inclusive sobre densidade demográfica, que alguns loteamentos na área rural eles estão querendo legalizar, enfim. O que acontece é que
prefeitura, o órgão gestor dessa grande máquina, ela tem que ter um estudo atualizado de densidade demográfica. Com certeza, mas é baseado em cima disso. Porque se você pega, por exemplo, simplesmente eu vou dar a vaga para um 60 a mais, eu vou dar a vaga para um deficiente, eu estou tirando a vaga de alguém que, por exemplo, possa estar trabalhando e não tenha tempo para gerir isso. Outra coisa que pode acontecer e certamente vai acontecer, 60 a mais, às vezes gozando de plena saúde, mas tem 60, vai ter direito. Mas ali diz que é 60, mas que tenha deficiência. Não. Diz lá, responsável sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos de idade. Ou com 60 a mais. Ou com 60 a mais. Não é que seja as duas condições. Tá, ok. Tá? Então, se tem deficiência, sei lá. Tá? Mas, dependendo do grau de deficiência, ele não vai conseguir levar do lado da casa dele, não vai conseguir levar do outro lado da cidade. Tá? Isso que a gente tem que ter esse entendimento. Pode ocorrer uma sobrecarga em avós. Para que ele fique aqui pertinho, tal, que é mais fácil, o senhor vai pegar e vai buscar e tudo mais, tal. Pode haver essa sobrecarga. Eu acho que isso parte do estudo demográfico, um estudo de zoneamento, para saber o quanto daquela região tem de crianças que precisam da instituição. E através disso eu vou prover o número de vagas. Então, de repente, eu com o mesmo número de vagas, sendo que a região A tem mais 1.000 vagas, a região B eu tenho 200 e está todo mundo contente, todo mundo suprindo. Tá? Eu não vejo com bons olhos esse negócio de privilegiar porque tem 60 a mais, tudo mais e tal. Porque às vezes eu tenho mais de 60, você tem mais de 60, e a gente é perfeitamente capaz de ir para qualquer lugar. Com certeza. Tá? Então, eu acho que o caminho não é esse. Tá? Eu acho que o caminho parte de um estudo de densidade demográfica. O IBGE faz isso a cada 10 anos, já é lei e tudo mais, para saber, inclusive, onde eu preciso colocar mais vaga, onde eu não preciso, e tem que ser baseado tudo nessa estrutura. Tá? Não adianta eu sacrificar, às vezes, um trabalhador em prol de um 60 a mais que às vezes é aposentado, não faz nada o dia inteiro, tem até prazer em buscar o neto. Tá? Então é uma lei controversa, é uma lei que precisa ser, mas se não tiver esse estudo, eu estou simplesmente chovendo molhado. Tá? E não resolvendo o problema. Ok, bem, terminamos aqui mais um programa Olhar de Cidadão. Tá? Se você gostou, lembre-se de curtir, de compartilhar. Isso ajuda o engajamento do canal e a divulgação do nosso projeto de melhoria na cultura política da cidade de Taubaté. Nossa intenção sempre, como a gente diz aqui, é trazer para você o que está passando na Câmara. Né? Normalmente são projetos que estão em trâmite, né? Não são projetos que vão ser votados ainda, né? Exatamente para que dê tempo a você de discutir com o seu vizinho, discutir com sua família, discutir com seu marido, com sua esposa, né? Com seus filhos, né? Fazer com que os filhos também participem do processo político da nossa cidade. A intenção não é o Eduardo ou eu estarmos certos, essa não é. Cada um tem o seu ponto de vista. A gente discorda bastante, mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar trazer para você um ponto onde você pode avaliar e ter o seu totalmente diferente do nosso, mas que você não se isente. É isso que é importante. A nossa ideia aqui é que, através da opinião do Frederico, através da minha opinião, você tem a sua, que pode ser inclusive completamente diferente da nossa. Sem problema. Tá? Mas que com a sua opinião já um pouco mais embasada, analisando por outros aspectos, você possa cobrar o seu vereador, seja ele de que partido for, seja ele de que lado ele esteja, tá? Para que o cidadão seja beneficiado. Com certeza. Você,
você. Isso é importante. Tá? Então, não fique isento, informe-se, participe e cobre resultados dos seus representantes, seja ele vereador ou deputado, e até vereador, o prefeito também, principalmente da nossa cidade. Você tem esse direito. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EGOS, consultoria e treinamentos, e de Smart G-Fone, reparos de celulares. Até o nosso próximo encontro e uma boa noite para todos. Curta, compartilhe e comente. É importante comentar, isso dá engajamento no canal. Forte abraço. Pero